Shalom pessoal, mais um vídeo aqui do canal Nome Sagrado e hoje falaremos acerca do sábado bíblico, Compreender melhor pela Escritura o dia de descanso concedido pelo nosso eterno Deus. E passando pelo sábado nas Escrituras veremos alguns textos. Será que Yehoshua transgrediu o sábado ou guardou o sábado? Ou será que quando Paulo escreve a carta aos Romanos, ele coloca o sábado como um dia facultativo ou não? Veremos essas passagens nesse estudo. É possível que eu não cite todas as passagens existentes na Bíblia, mas teremos com toda certeza uma base muito boa, e aí você, com posse desse estudo, você desenvolve aí com os irmãos da sua comunidade algum texto que eventualmente eu não cite aqui. Você usa esse estudo como base e vai desenvolvendo a melhor explicação conforme o Eterno abençoar cada um. Existem muitos textos que fundamentam a celebração do sábado como sendo o dia de descanso dado pelo Eterno Deus ao seu povo. E eu gostaria de iniciar com dois textos, ambos ligados à criação. Um deles é o Gênesis capítulo 2, versos 1 ao 3, que diz: Assim foram concluídos os céus e a terra, e tudo o que neles há. No sétimo dia, Deus já havia concluído a obra que realizara, e nesse dia descansou. Abençoou Deus o sétimo dia e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que realizara na criação. E um outro texto também relacionado à criação, conforme eu disse, é o de Êxodo capítulo 20, versos 8 ao 11. Lembra-te do dia de sábado para santificá-lo. Trabalharás 6 dias, e neles farás todos os teus trabalhos, mas o sétimo dia é o sábado dedicado ao Senhor teu Deus. Nesse dia não farás trabalho algum, nem tu, nem teus filhos ou filhas, nem teus servos ou servas, nem teus animais, nem os estrangeiros que morarem em tuas cidades. Pois em 6 dias o Senhor fez os céus e a terra, o mar e tudo que neles existe. Mas no sétimo dia descansou. Portanto, o Senhor abençoou o sétimo dia e o santificou. Então, os dois textos lidos, eles falam acerca da criação. Então, o primeiro pensamento que precisa ser desenvolvido é que esse dia ele pertence ao Eterno, foi uma criação do Eterno, tanto que no Gênesis ele diz que abençoou o sétimo dia, santificou e descansou de toda a obra que realizara na criação. Então o sétimo dia ele comemora a criação. É um dia que o Eterno deixou como encontro marcado para o homem desde a fundação do mundo. Um outro texto que eu gosto bastante de citar é o de Levítico, capítulo 23, versos 1 ao 3, que diz: Disse o Senhor a Moisés: Diga o seguinte aos israelitas: Estas são as minhas festas, as festas fixas do Senhor, que vocês proclamarão como reuniões sagradas. Em 6 dias realize os seus trabalhos, mas o sétimo dia é sábado, dia de descanso e de reunião sagrada. Não realizem trabalho algum, onde quer que morarem, será sábado dedicado ao Senhor. Eu gosto bastante desse texto, porque é comum relacionarem o sábado ou ao judaísmo, ou só relacionam o sábado aos adventistas do sétimo dia. Porém, o sábado, conforme o texto bíblico é muito claro em falar, o sábado ele pertence ao Eterno. Estas são as minhas festas, as festas fixas do Senhor. Então veja, o sábado ele não é do judeu, o sábado ele não é do cristão, o sábado não é de uma pessoa, não é de um povo, de uma etnia. O sábado ele pertence ao Eterno e ele concedeu ao homem como presente para que ele descansasse nesse dia. Talvez a nossa mentalidade é que foi se perdendo, O homem foi perdendo o contato com Deus, foi perdendo a espiritualidade e acabou por chegar ao sábado como um dia pesado, ainda mais no momento que a gente vive atual, Em que tudo tem muita pressa, quase ninguém respeita nenhuma lei, nenhuma norma, cada um tem feito o que quer da sua vida. Porém, essa nunca foi a vontade do Eterno. Desde a criação, o Eterno descansa nesse dia, abençoa e santifica esse dia para que o homem o imitasse. Nós somos imagem e semelhança de Deus, deveríamos imitar. Conforme ele fez, também deveríamos fazer. Então, vamos lá. Quebra já de imediato
essa ideia de que o sábado pertence ou ao judeu ou a um povo, uma raça, porque não é dessa forma. Como está escrito aqui no slide, embora o sábado e as demais festas elas tenham ganhado fama, notoriedade pelo judaísmo ou pelo adventismo, é importante a gente compreender que esse dia, não só o sábado, mas as demais festas, conforme fala a sequência do Levítico, né? Mas ele começa pelo sábado do sétimo dia, e esse dia, assim como as demais festas, pertence exclusivamente ao Eterno. Nós somos o seu convidado para descansar nesse dia de glória, né? É uma reunião sagrada, conforme fala o texto bíblico. Então é natural, quando pensamos no sábado, nos lembrarmos ali dos 10 mandamentos. É natural isso. E os 10 mandamentos ali, eles são, na realidade, são 10 palavras, né? O termo do texto hebraico se refere a 10 palavras, aos 10 ditos. Então eles são o nosso guia básico para a vida. Através deles seria um resumo mostrando para cada um de nós qual é a maneira correta de nos relacionarmos com o próximo e também com o nosso Criador. E dentre eles, dentre os 10 mandamentos, dentre as 10 palavras, está o lembra-te do dia do sábado para o santificar. Porém, é possível a gente verificar pela Escritura que o sábado já era importante, já tinha esse status de mandamento, por assim dizer, mesmo antes de Deus ordenar ali os 10 mandamentos. Por exemplo, vamos relembrar uma história. Logo depois da travessia do Mar Vermelho, quando Israel testemunhou a destruição ali do exército de Faraó, eles entraram numa região totalmente despovoada, né? Na península do Sinai, diz o texto. E passado alguns dias, acabou a comida, que eles tinham trazido, né, do Egito, e eles disseram a Moisés: por que nos tendes tirado para este deserto, para matardes de fome a toda esta multidão? É Êxodo 16, verso 3. É o episódio em que Deus vai conceder o maná, né? Deus providencia ali o maná, está nos versículos 4, 15, 18. Importante ler toda a história. Mas na história ali, Deus impõe uma condição para eles. Diz que ele daria o maná durante 6 dias da semana. E no 6º dia do fornecimento ali do maná, o 6º dia seria uma porção dobrada, porque nada seria providenciado no 7º dia. E aí Moisés explica ao povo e fala: amanhã é repouso, o santo sábado do Senhor. Tudo o que sobejar, ponde em guarda para vós até amanhã. 6 dias o colhereis, mas o 7º dia é o sábado, nele não haverá. E alguns desobedeceram, né? Não acreditaram e saíram para colher o maná, porém não acharam. E aí vem a reação do Eterno, e ele diz assim: até quando recusareis guardar os meus mandamentos e as minhas leis? Vede, visto que o Senhor vos deu o sábado, por isso ele, no 6º dia, vos dá pão para 2 dias, cada um fica no seu lugar, que ninguém saia do seu lugar no 7º dia. Então é possível perceber, através dessa história, que semanas antes da entrega ali dos 10 mandamentos no Sinai, Deus estava informando ali para todos que havia alguns que estavam se recusando a cumprir os mandamentos e as suas leis. É importante frisar que o texto relata: o Senhor vos deu o sábado. Ele não disse que estava dando naquele momento, nem que daria, mas que ele já havia dado o sábado para ser observado todo o 7º dia, né? Então, quando Deus deu essa ordem, lembra-te do dia do sábado para o santificar, quando ele fala que alguns estavam se recusando a guardar os mandamentos e leis, violando o sábado mesmo antes da entrega da lei ali no Sinai, ele estava lembrando ao povo que o sábado já tinha sido santificado. Ele se referia à semana da criação. Então veja, é importante compreender isso, porque o sábado ele não está relacionado com a entrega da lei. Os dias de guarda, os dias de festividade que a igreja celebra, não está relacionado com a lei que foi entregue no Sinai. Tanto o sábado quanto os dias festivos, eles foram concedidos como presente ao homem. Foi uma dádiva do eterno Deus. E assim então, com as citações feitas até agora, fica demonstrado pela Escritura que esse dia era diferente dos outros dias da semana da criação, pois esse foi o dia que Deus abençoou, né? O 7º dia, santificou esse dia. E a palavra santificar significa separar para um propósito santo. Deus separou especificamente o 7º dia como um dia sagrado. Então essa pergunta
talvez seja mais simples para você que é acostumado com os assuntos bíblicos responder, né? Quando o sábado deve ser observado. Para você que já é mais acostumado com os assuntos bíblicos, se torna fácil. Porém, para muitas pessoas que não têm contato, né, com os textos bíblicos ou acerca das festividades, acaba por se surpreender ao saber que os tempos bíblicos não eram marcados como é aqui no mundo ocidental. Então, nós sabemos que atualmente aqui no Ocidente, onde vivemos, os dias são contados a partir da meia-noite. É a meia-noite que vira a data, né, para um próximo dia. Porém, essa não foi a intenção, a ideia original de Deus na criação, né? Quando ele cria os luminares para marcar a passagem do tempo, né? O texto é Gênesis 1:14, vemos que ele conta o tempo de uma forma diferente dos tempos atuais, né? Criados aqui pelo homem. Ele conta os dias de um pôr do sol a outro pôr do sol. Então, quando olhamos o texto de Gênesis, capítulo 1, verso 5, diz que e houve tarde e manhã, e foi o primeiro dia. Então é mencionado o entardecer antes da parte clara. E aí Deus descreve também cada um dos outros dias dessa mesma forma, né? Sempre frisando, e houve tarde e manhã o segundo dia. E assim por diante, né? São os versos 8, 13, 19, 23 e 31 do Gênesis capítulo de número 1. Outros textos da Bíblia também demonstram que a noite começa quando o sol se põe. E a partir desse momento é que começa ali um novo dia, né? Quando ele se refere aos sábados, Deus ordena que sejam observados de uma tarde a outra tarde, conforme podemos verificar no texto de Levítico 23:32. Em todo o período bíblico, essa era a forma de se calcular o dia, né? Ele sempre iniciava ao entardecer, da mesma forma que foi no Gênesis capítulo 1. No período do Novo Testamento, os dias também eram calculados dessa forma. O texto de Marcos, capítulo 1, verso 32, registra que depois do pôr do sol, que marcava o fim de um sábado, algumas pessoas trouxeram doentes para serem curados por Iehoshua. Outro registro, né, nos evangelhos relatam que José de Arimateia sepultou o corpo de Iehoshua antes do anoitecer, para evitar, né, ter que trabalhar naquele sábado que era especial, era um sábado anual que se aproximava. Tenho certeza que teremos oportunidade para tratar especificamente acerca desse sábado festivo, né? Então o próprio Eterno, que é o Criador do sábado, ele é quem determina quando o sábado começa e quando ele acaba. E isso é feito através dos textos da Escritura, né, que ele nos deixou para nossa orientação. O sábado do Eterno começa ao pôr do sol de uma sexta-feira e termina ao pôr do sol do próprio sábado. Como o Senhor Iehoshua via o sábado, e disse-lhes: o sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Assim, o Filho do Homem até do sábado é Senhor. Marcos capítulo 2, versos 27 e 28. Então, para todos terem uma ideia, o sábado ele é citado nos 4 evangelhos quase 50 vezes. Então a gente tem bastante registro histórico das atitudes, das ações do Senhor Iehoshua em relação ao sábado. E é comum nas conversas acerca se o sábado é para ser observado ou não, se guardamos ou não, é comum, volta e meia, pessoas dizerem que o Senhor Iehoshua ignorou ou até mesmo transgrediu o sábado ou não guardou o mandamento do sábado. É comum ouvirmos dessa forma. E para a gente compreender perfeitamente esses registros nos evangelhos, precisamos analisar como a tradição da observância do sábado ela mudou, ou melhor dizendo, ela foi mudada desde a sua criação, né, e a posterior inclusão ali nos 10 mandamentos. Então a tradição da observância do sábado ela sofreu uma transformação ao longo da história. Durante os séculos ali que antecederam o tempo em que veio o Mashiach. Tem registros na Escritura que mostram que havia um aviso de Deus para Israel para que não se esquecessem dos feitos do Senhor e também não se esquecesse das suas leis. Porém, sabemos pela Escritura também que a nação de Israel eles não se importaram com esse aviso, né?
eles seguiram vivendo ali de uma maneira desregrada. E como é sabido por todos, Israel continuou vivendo nesse caminho, se afastando cada vez mais de Deus, acabou formando ali os reinos separados de Israel e Judá, pouco antes de serem conquistados pela Síria e também pela Babilônia. E um dos pecados mais flagrantes ali dos israelitas, né? Deus envia o profeta Jeremias para falar de um desses pecados mais flagrantes ali dos israelitas, que foi, né, a violação do sábado. O texto de Jeremias 17, versos 21 e 22 mostra bastante isso, né? Uma das advertências era: não tragais cargas no dia de sábado, nem façais obra alguma, antes santificai o dia de sábado como eu ordenei a vossos pais. Caso isso não acontecesse, haveria a punição, né, em função da transgressão, porque o texto de Jeremias 17, 27 nos diz: mas se não me derdes ouvidos para santificardes o dia de sábado, então acenderei o fogo, o qual consumirá os palácios de Jerusalém e não se apagará. Da mesma forma que foi com o profeta Jeremias, por intermédio do profeta Ezequiel na Babilônia, depois que ele e grande parte do reino de Judá haviam sido levados ao cativeiro, Deus disse assim aos israelitas: também lhes dei os meus sábados, para que servissem de sinal entre mim e eles, para que soubessem que eu sou o Senhor que os santifica. E uma parte do texto diz: mas profanaram grandemente os meus sábados, rejeitaram os meus juízos e não andaram nos meus estatutos, profanaram os meus sábados, né? É Ezequiel capítulo 20, versos 12, 13 e também verso 16. Um outro texto do profeta Ezequiel é o do Ezequiel 22, verso 26. Os seus sacerdotes transgrediram a minha lei e profanaram as minhas coisas santas. Entre o santo e o profano não fazem diferença, nem discernem o impuro do puro. E de meus sábados escondem os seus olhos, e assim sou profanado no meio deles. Então, por meio dessas mensagens do profeta Jeremias e Ezequiel, todos ficarão sabendo que a nação havia sido feita escrava por quebrantar a lei do Senhor, né? Por desobediência. E a violação do sábado era um desses pecados. Quando eles restauraram a nação, né, terminou o período do cativeiro, eles estavam determinados a não cometer esse erro novamente. Em consequência disso, ao longo de vários séculos, as autoridades religiosas judaicas criaram diversas regras que detalhavam exatamente o que era permitido e o que era proibido fazer durante o sábado. E aí eles foram de um extremo até o outro. Do menosprezo e do abuso que fez com que eles fossem para o cativeiro, agora eles viajaram para o outro extremo, né? Eles criaram exigências extremamente opressivas e legalistas quanto à observância desse dia. Por exemplo, qualquer bom dicionário bíblico vai demonstrar que havia pelo menos 39 grupos de principais atividades, ações proibidas, né? Semear, arar, colher, enfeixar, debulhar. E cada regra dessa era bem elaborada por esse grupo, né? Era debatido a ponto de haver centenas de coisas que uma pessoa que quisesse ser fiel e obediente à lei nesses moldes não poderia fazer nesse dia de sábado. Para a gente ficar num exemplo simples, era comum a proibição de se fazer um nó. E aí tornou-se necessário declarar que tipo de nó era permitido ou proibido. Assim, ficou estabelecido que os nós permitidos seriam aqueles que pudessem ser desatados com uma mão, só para você ter uma ideia do nível de exigência que eles alcançaram ali na tentativa de não transgredir. E por que é importante sabermos disso, levarmos isso em conta na nossa análise de como o Senhor Yahushua via o sábado? Porque foi exatamente nessa atmosfera religiosa, né, super carregada, e essa hipercrítica, que o Senhor Yahushua veio ensinar e pregar. Foi no momento que isso estava no ápice, né, em que a tradição estava acima do mandamento que Deus havia dado. Hoje em dia, sem a gente analisar esse contexto histórico de como as autoridades religiosas tinham distorcido e desfigurado o sábado, as pessoas podem chegar a conclusões erradas sobre a opinião do Senhor Yahushua acerca do sábado. Sabemos, né, os autores dos evangelhos, eles registraram vários confrontos entre o Senhor Yahushua e os fariseus ali, né, a liderança religiosa daquela época a respeito do sábado. E com frequência o texto bíblico vai mostrar que as curas e os ensinamentos que o Senhor Yahushua fazia
no dia do sábado, acabava provocando uma controvérsia, porque não era a maneira que a liderança religiosa daquele período conseguia enxergar, né? Então vamos verificar algumas dessas passagens e perceber que o Senhor Yahushua não transgrediu nem aboliu o dia do sábado. Prosseguindo com o nosso estudo, antes de citar os exemplos em que Mashiach é confrontado pelos fariseus acerca do sábado, eu gostaria de ler o texto de Mateus, capítulo 5, verso 17, em que o próprio Yahushua diz assim: "Não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir." Essa é a primeira vez que Mashiach vai citar acerca da lei. E o primeiro comentário que ele faz acerca da lei é dizer que não veio, em hipótese alguma, revogar a lei, mas veio cumprir. Ele prossegue: "Porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nem o i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra." Ou seja, irmãos, até que o céu e a terra passem, a lei está em vigor. Olha o que ele diz na sequência: "Aquele, pois, que violar um desses mandamentos, posto que dos menores, e assim ensinar aos homens, será considerado mínimo no reino dos céus. Aquele, porém, que os observar e ensinar a observar, esse será considerado grande no reino dos céus." Então veja, conforme eu disse, o primeiro comentário que o Mashiach faz acerca da lei é dizendo que ela não seria revogada. Então, os mandamentos do Eterno, eles estão em vigor, ele não veio com esse propósito, nem para eliminar, revogar, e nem para alterar o dia de celebração. Dito isso, irmãos, vamos ao primeiro texto em que Mashiach é confrontado pelas autoridades religiosas daquele período, que é o texto de Lucas, capítulo 6, verso 6 a seguir. "Sucedeu que, em outro sábado, entrou ele na sinagoga e ensinava." Então, esse era o costume do Senhor Yahushua em se reunir aos sábados. "Ora, achava-se ali um homem cuja mão direita estava ressequida. Os escribas e os fariseus observaram-no, procurando ver se ele faria uma cura no sábado, a fim de acharem de que o acusar." Veja, em nenhum momento o mandamento bíblico do sábado é dito que não poderia ser realizada uma cura. Porém, conforme já vimos nesse estudo, a mudança histórica que aconteceu na guarda do sábado em função de diversas leis criadas pelas autoridades religiosas é que transformaram o sábado em um dia pesado, em que ao invés deles se reunirem para adorar, para bem dizer, para fazer o bem, eles praticamente se reuniam para um ficar tomando conta do outro e apontando quem era o transgressor daquele dia. E aí o texto segue: "Mas ele, conhecendo-lhes os pensamentos, disse ao homem da mão ressequida: Levanta-te e vem para o meio. E ele, levantando-se, permaneceu de pé. Então disse Yahushua a eles: Que vos parece? É lícito no sábado fazer o bem ou o mal? Salvar a vida ou deixá-la perecer?" E fitando todos ao redor, disse ao homem: Estende a mão. Ele assim o fez, e a mão lhe foi restaurada. Mas eles se encheram de furor e discutiam entre si quanto ao que fariam a Yahushua. Então, esse primeiro exemplo que foi citado aqui de Lucas demonstra bem qual era o pensamento daqueles, né? Mashiach, conhecendo todas as coisas, fez a indagação. Olha, no sábado é lícito fazer o bem ou o mal? Salvar a vida ou deixá-la perecer? Então, o mesmo Senhor Yahushua que disse que ele é o Senhor do sábado, ele mesmo deixa declarado aqui que o sábado pode-se fazer o bem sem nenhum problema, que não era fazer o bem, realizar cura ou fazer qualquer outra coisa para o bem das pessoas, não consistia na transgressão do mandamento. Esse pensamento fazia parte das autoridades religiosas que haviam mudado o sentimento do mandamento desde quando ele foi dado, né? A intenção inicial era que fosse um dia de celebração, um dia de paz, um dia de alegria, e ele foi transformado por essas autoridades, né? Cheias das tradições, conforme vimos em Marcos 7 e Mateus 15 também, transformaram num dia extremamente pesado. Quanto a nós, devemos sim celebrar o sábado nos moldes que o Senhor Yahushua nos ensinou. Um outro exemplo da Escritura que demonstra bem
essa mentalidade dos fariseus daquele período e a forma correta da celebração do sábado, né, através do Senhor Yehoshua, é a do Evangelho de João, capítulo 5. É o texto em que aquele paralítico é curado e Mashiach diz: levanta-te, toma o teu leito e anda. Lá no verso 16, diz que por causa disso os judeus perseguiam Yehoshua porque fazia essas coisas no sábado. E aí a resposta do Senhor Yehoshua é: meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. Aí o verso 18 diz: por isso, pois, os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não somente violava o sábado, isso é, aos olhos dos fariseus, né, das autoridades daquele período, mas também ele se fazia igual a Deus, dizendo que Deus era o seu pai. Então, é mais uma passagem da Escritura que demonstra que fazer a cura, realizar o milagre no dia de sábado, não havia problema nenhum. Isso só existia problema na mentalidade dos fariseus naquele período. E Mashiach veio ensinar qual é a forma correta, né? Conforme ele já disse no outro texto de Lucas, fazer o bem no dia do sábado não é transgressão, pelo contrário, é guardar o mandamento. Uma outra passagem, em Lucas capítulo 13, verso 10, diz mais uma vez que o Senhor Yehoshua ensinava no sábado numa das sinagogas, e veio ali uma mulher possessa de um espírito de enfermidade, havia já 18 anos, ela andava encurvada, sem de modo algum poder endireitar-se. Vendo-a Yehoshua, chamou-a e disse-lhe: mulher, estás livre da tua enfermidade. Impondo-lhe as mãos, ela imediatamente se endireitou e dava glória a Deus. O chefe da sinagoga, indignado de ver que Yehoshua curava no sábado, disse à multidão: 6 dias há em que se deve trabalhar, vinde, pois, nesses dias para serdes curados, e não no sábado. Disse-lhe, porém, o Senhor: hipócritas, cada um de vós não desprende da manjedoura no sábado o seu boi ou o seu jumento para levá-lo a beber? Por que motivo não se devia livrar deste cativeiro em dia de sábado esta filha de Abraão, a quem Satanás trazia presa há 18 anos? Tendo ele dito estas palavras, todos os seus adversários se envergonharam. Entretanto, o povo se alegrava por todos os gloriosos feitos que Yehoshua realizava. Irmãos, esse dos textos citados, esse é um dos mais claros, demonstrando qual era a mentalidade daquele grupo religioso e qual era a mentalidade real do eterno Deus com a guarda do mandamento. Veja bem, ele cura uma mulher de enfermidade e eles, ao invés de se alegrarem, o verso 14 diz que o chefe da sinagoga se indignou e disse que era para aquela mulher vir durante os 6 dias, no sábado não. Quer dizer, ele estava com a mente totalmente obscurecida, não tinha mais o entendimento real do que era o sábado, né? Um dia de alegria, um dia de paz, um dia em que se deveria realizar o bem. E aí Mashiach fala, né? Vocês são hipócritas, porque mesmo no dia do sábado, se você vê o seu animal, o boi ou o seu jumento, você leva ele a beber, ou se você tiver com ele preso, você o solta. Por que eu não devia, então, curar essa filha de Abraão que estava presa há 18 anos? E eles não tiveram outra coisa a fazer a não ser ficar envergonhados. Então esse é mais um texto que demonstra que somente aos olhos dos fariseus é que Mashiach transgrediu o mandamento ou não valorizou o mandamento. Isso é só aos olhos do fariseu. Aos olhos do Deus verdadeiro, fazer o bem é guardar o sábado. É um dia de alegria, um dia de paz e de satisfação. Mashiach, fazendo essa cura, ele nem transgrediu o sábado e nem desvalorizou o dia. Pelo contrário, ele guardou o sábado e valorizou por demais esse dia sagrado. Nessa passagem de Lucas, logo mais à frente, no Lucas 14, o Mashiach fala assim: qual de vós, se o filho ou o boi cair num poço, não o tirará logo, mesmo em dia de sábado? E a isso nada puderam responder. É Lucas 14, versos 5 e 6. E uma outra passagem em Mateus diz assim: qual dentre vós será o homem que, tendo uma ovelha, e num sábado esta cair numa cova, não fará todo o esforço tirando-a dali? Ora, quanto mais vale um homem que uma ovelha? Logo, é lícito nos sábados fazer o bem.
Então, Mashiach justificou todos os seus atos de misericórdia através dessas curas que foram realizadas no dia do sábado. Ou seja, era tudo o que as autoridades religiosas daquele período tinham perdido, a misericórdia, a real intenção da lei, né, que apontava para o Senhor Yahushua que estava ali com eles. Então, com tudo o que foi citado até aqui, todos os textos, os exemplos citados, podemos chegar a uma conclusão. Tem o texto do profeta Isaías, capítulo 42, verso 21, que diz assim: Foi do agrado do Senhor, por amor da sua própria justiça, engrandecer a lei e fazê-la gloriosa. E isso concorda perfeitamente com o que o Senhor Yahushua falou, de que não veio revogar a lei, mas cumpri-la, tornar plena a lei. E foi o que ele fez. O sábado, ao invés de ser uma alegria, conforme ele foi dado originalmente, né? Foi dado para ser uma alegria, por causa das tradições, regulamentações e várias restrições, os judeus acabaram por fazer do sábado um fardo. Era tudo menos uma alegria. Mashiach veio e removeu toda essa tradição através da vida que ele teve e dos ensinos que ele professou. Ele repôs o sábado no seu lugar original, colocou ele como dia de adoração, de beneficência, colocou ele como um dia para ser realizado atos de caridade, de misericórdia, e dessa forma cumpriu-se a profecia de Isaías. Ele engrandeceu a lei e a tornou gloriosa. E assim então nós conseguimos entender que Mashiach não aboliu o sábado, não fez mudança do dia, mas ele libertou, vamos falar assim, o sábado daquela quantidade de tradições, de falsas ideias, né? Mandamentos que não eram bíblicos, que foram acrescentados ao dia do sábado. Mashiach veio e colocou ele de volta no seu devido lugar, né? De certa forma, os fariseus agindo assim, eles colocaram o sábado acima do homem e, de certa forma, contra o homem, né? E aí o Mashiach veio e inverteu a ordem, colocou na ordem correta na realidade, né? Porque ele disse, o sábado foi estabelecido por causa do homem e não o homem por causa do sábado. Com isso ele define, né, que o sábado estava destinado a proporcionar felicidade, bem-estar, um encontro com Deus, um sinal de quem serve a Deus de fato.